de João, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 25 ao verso 27, meus queridos irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 25 ao verso 27, diz assim a palavra do Senhor: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo, ou de tudo, o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aí, meus queridos, vou pedir a você para curvar sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Pai, a nossa petição, Senhor, é que mais uma vez o Senhor possa ministrar a Tua palavra aos corações, ao entendimento de cada um que nos ouve nessa noite. Senhor, seja exaltado na vida da igreja. Espírito Santo, o Senhor que habita no meio do Teu povo, o Senhor que habita dentro de cada um que um dia nasceu de novo, ministre a paz de Cristo a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor são renovadas, que a Tua paz também reine na vida da igreja. Senhor, em o nome de Jesus Cristo nós pedimos, ó Deus, e oramos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve, certos de que o Senhor nos vê. Ó Deus, no santo nome de Jesus, assim oramos e agradecemos nessa noite. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus queridos irmãos. Amados irmãos, nós já estamos há 3 semanas neste capítulo 14 de João, e nós iniciamos lá no verso 18, onde começa um parágrafo, e hoje nós estamos nos versos 25, 26 e 27. E querendo o Senhor nosso Deus, próximo domingo, encerramos esse capítulo 14, dos versos 28 até o 31. E meus queridos, esses versos que nós acabamos de ler, eles falam sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Consolador, aquele que logo após a subida de Jesus aos céus é enviado sobre os primeiros discípulos, os apóstolos, para que eles continuassem a fazer o trabalho que já havia sido iniciado, para que eles testemunhassem do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é quem ministra a paz de Cristo nos discípulos, nas discípulas do Senhor. Nesse texto, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele relembra seus ensinamentos no decorrer daqueles 3 anos de ministério ao lado dos discípulos. E certamente eles esqueceriam de muitas coisas. Quantos de nós, amanhã de manhã, não vamos nos lembrar de parte deste sermão? Não é? Então, meus amados, aqueles homens, aquelas mulheres também, muitas vezes esqueceram os ensinamentos do Senhor na sua plenitude. Então Jesus trata de afirmar para eles que o Espírito Santo, que seria enviado, que foi enviado lá no Pentecostes, faria com que eles lembrassem de tudo o que era necessário para que aqueles primeiros irmãos cumprissem
com a missão para a qual foram chamados: serem testemunhas de Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo no nosso interior, meus irmãos. Ele é quem nos faz ser testemunhas do Senhor Jesus. Não somos nós com a nossa força. Então, após a partida de Jesus para o Pai, Ele não deixaria órfão os seus discípulos, os seus servos, mas Ele deixaria a paz dele, que excede todo entendimento. Este capítulo 14, meus queridos irmãos, ele trata principalmente deste encorajamento específico para aqueles irmãos e também para nós hoje, como Igreja de Cristo. Nós não estamos órfãos. Há um Deus que cuida de nós. E a palavra diz que o Espírito Santo habita para sempre dentro de nós. Então essa mensagem do capítulo 14 que Jesus dirige aos discípulos, ela também tem a sua validade e importância nos nossos dias. Nós não temos mais os apóstolos. A igreja hoje somos nós. Então essa palavra também é dirigida a mim e a você. O Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviou no nome de Jesus, é quem nos ensina, é quem ministra as nossas vidas. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que o mundo não tem, ela permanece em nós, ela continua conosco. É isso, queridos, do que trata aqui o apóstolo João, o autor do Evangelho, este Evangelho escrito já no final do primeiro século. E o objetivo dele, nós temos estudado também nos cultos de sã doutrina. O objetivo de João, meus irmãos, era que as pessoas, aqueles a quem ele escreve, entendessem que Jesus Cristo é o enviado, é o Filho de Deus, que não há outro, que somente Jesus Cristo é o único que pode nos ligar e nos levar até o Pai. E essa verdade, meus irmãos, precisa estar viva, pulsante, correndo nos nossos sangue, pulsante como no nosso coração. Não podemos nos esquecer dessa verdade da palavra de Deus. Então, peço que você acompanhe comigo versos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, quando nós lemos o verso 25, parece que Jesus ele está cada vez mais delongando o tempo com seus discípulos, sabe, aproveitando o máximo possível, porque dali a 5, 6 dias ele não estaria mais com os discípulos. Então ele parece que se despede por várias vezes, todavia tornava a ficar de novo um pouquinho mais com os discípulos. Então há um tom de despedida, há um certo tom, meus amados irmãos, de olha, eu não estarei com vocês daqui a alguns dias, mas vamos aproveitar cada momento, vamos aproveitar cada segundo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, logo vai chegar os dias em que eu não vou estar com vocês. Então eu estou dizendo logo para que quando eu não estiver, vocês se recordem
E é por isso que ele vai dizer que o Espírito Santo ministraria a vida deles para que eles não esquecessem de nada. Mas que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas, faria com que eles lembrassem de tudo. Jesus, irmãos, fala nesse verso 25 num tom de despedida. Daqui a 5, 6 dias, no máximo, ele estaria sendo entregue nas mãos dos homens. Isto vos tenho dito. Então Jesus está se referindo ao quê? Não só ao que ele falava naquele momento, naquela noite, com os seus discípulos, mas a todos aqueles anos de ensino, de aprendizagem. É como se ele estivesse dizendo: olha, o que vocês me viram fazer, o que vocês me viram ensinar, tudo isso que eu tenho dito a vocês, permaneçam, continuem, não se esqueçam. É como se Jesus, irmãos, estivesse dizendo: olha, enquanto eu estive fisicamente com vocês, eu lhes dei ensinamento, eu lhes dei testemunho, mas depois da minha partida física, por meio do Espírito, eu tornarei a vocês, eu deixarei claro para vocês tudo o que tem sido ensinado. Além do mais, eu lhes ensinarei tudo o que vocês precisam saber, a fim de realizarem o trabalho para o qual vocês foram designados. Para o que nós fomos designados, irmãos? Para o que Jesus nos chamou? Para testemunharmos dele. E quem nos capacita para isso é o Espírito Santo. É aquele que habita para sempre em nós, é aquele que continua conosco. E observe o nome dado à terceira pessoa da Trindade, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Observe, queridos irmãos, o nome dado a ele é o Consolador, o Espírito Santo. Ele é santo, irmãos, porque não só ele é absolutamente livre de pecados e possuidor de todos os atributos moral num grau infinito, o que naturalmente também pertence ao Pai e ao Filho, mas também ele é santo porque toma parte na liderança no que diz respeito a levar o crente a ter uma vida de santidade. Irmãos, nós podemos ter uma vida que não é mais regada ao pecado e à desobediência, é porque o Espírito Santo habita em nós e ele nos conduz para que assim vivamos, ou seja, sejamos testemunhas de Jesus. Amém? É isso que a palavra nos ensina. Ele nos torna santos. O envio do Espírito Santo e seu trabalho na terra, irmãos, estão em completa harmonia com o nome de Cristo. Estão em completa harmonia com a obra do Senhor. Se fizermos uma comparação entre João 14,6, que diz: a quem o Pai enviará em meu nome, 14,26, esse texto que nós lemos, com o de João 15,26, que diz que eu lhes enviarei da parte do Pai. O que nós percebemos? Tanto o Pai quanto o Filho estão envolvidos no envio do Espírito Santo. Tanto o Pai quanto o Filho, meus amados irmãos, estão envolvidos no envio histórico do Espírito Santo lá no Pentecostes, quando cumpre-se a profecia. E esse mesmo Espírito, ele vem habitar no verdadeiro crente no momento em que ele nasce de novo. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Não tem dois batismos, não tem dois Espíritos, não tem dois Senhores, o Senhor é um só. O Espírito Santo é um só, o batismo é um só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe, irmãos, que a promessa que há nesse verso 26, a quem o Pai enviará em meu nome. Qual é a promessa? Esse, o Espírito Santo, primeiro, vos ensinará todas as coisas.
E segunda promessa: e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Observem, meus amados irmãos, que a promessa contém dois elementos. E com toda a probabilidade, a primeira, ensinará todas as coisas, ela é mais abrangente do que a segunda, lembrar de tudo. Primeiro, o Espírito, irmãos, lhes ensinou aqueles discípulos as coisas necessárias. E não apenas no que diz respeito à própria salvação, mas aqui especificamente no que diz respeito a testemunhar de Jesus. O Espírito Santo é quem fazia com que os discípulos testemunhassem de Jesus. E não é diferente hoje. Os verdadeiros crentes que testemunham de Jesus, que dão um bom testemunho, que não são pedra de tropeço, é mediante a ação do Espírito Santo. É mediante a ação do Santo Espírito. E isso inclui, irmãos, algumas coisas que Jesus não tinha ensinado especificamente durante os dias de sua humilhação. Por que Jesus não ensinou tudo? O próprio João, se você virar uma página aí à frente, ou duas, vai dizer. Observe o que diz João 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aquilo que Jesus não falou, porque eles não tinham condições de saber, de suportar naquele momento, após a ressurreição, a glorificação do Filho, com o envio do Espírito Santo, é ensinado, é lembrado. Aí é que eles entendem o que Jesus havia dito no tempo da sua humilhação, enquanto estava nesse mundo, enquanto estava no seu ministério. O Espírito é quem os fez lembrar de tudo. O próprio João diversas vezes vai dizer: então nos lembramos de que o Senhor havia dito isso, isso e isso. Então o que o Senhor falou acerca disso cumpriu-se. Irmãos, o ensino do Espírito Santo está em total harmonia com os ensinos de Jesus. Qual é a promessa que temos nesse verso 26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele nos ensinará todas as coisas e faria com que eles lembrassem de tudo que o Senhor falou. Ou seja, o ensino do Espírito está em total harmonia com o ensino de Jesus. É Ele quem auxiliou a memória frágil humana e assegurou que as palavras de Jesus sejam preservadas para instruir o povo de Deus. Essas promessas aos apóstolos foram cumpridas na pregação apostólica e na inspiração dos livros do Novo Testamento. Foi o Espírito que os fez lembrar de tudo, para que eles redigissem. Mateus, João, os evangelistas Lucas e Marcos, mais à frente o apóstolo Paulo. Ou seja, meus amados irmãos, num certo sentido, essas promessas continuam sendo cumpridas em nossas vidas também, como povo de Deus, quando relembramos e quando ensinamos por meio da Escritura inspirada. Mas ela cumpriu-se de maneira mais direta na vida dos primeiros cristãos, principalmente na vida dos apóstolos, os autores do Novo Testamento. A igreja cristã, ela é apostólica porque os apóstolos, pelo auxílio especial do Espírito Santo, eles perpetuaram, eles esclareceram os ensinos de Jesus para aquela igreja. O compromisso de um líder cristão é com a palavra, é com o que diz a Escritura, a palavra de Deus. O Espírito Santo, enviado pelo Pai, em nome do Filho, ensinou os discípulos todas as coisas, trouxe à memória deles o que eles aprenderam e agora repassavam para aquela igreja do primeiro século. O que nós temos hoje nas mãos? A Escritura, a palavra de Deus. E aí chegamos no verso 27.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, esse verso 27, que é muito conhecido de todos nós, fala da paz que o Senhor concede à sua igreja, ao seu povo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por meio de todas as palavras, irmãos, de conforto que vem antes desse verso 27, que aliás iniciam-se lá no verso 1, 2 deste capítulo 14, Jesus ele objetivava recomendar, trazer paz ao coração dos discípulos. Por quê? Porque o que viria ali pela frente, irmãos, seria muito difícil. Jesus não estaria fisicamente. Havia todo um aparato religioso chamado ou coordenado pelo Sinédrio que perseguiria os cristãos, que prendeu Pedro, Paulo, prendeu João. Havia junto com isso o Império Romano. Nós sabemos que todos os apóstolos, sem exceção, eles tiveram sua vida ceifada por causa da palavra de Deus, foram mártires, todos eles. E aí você exclui Judas, logicamente. Naturalmente, meus amados irmãos, é verdade que essa paz que Jesus falava foi estabelecida mediante a sua morte expiatória na cruz. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, não haveria paz para nós. É ali onde Jesus obtém reconciliação. Então ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É interessante porque até hoje a igreja, o povo de Deus, assim se cumprimenta. É um cumprimento também lá do antigo Israel. Shalom Adonai, ou só Shalom, a paz, como diz a Melina. Isso se tornou uma saudação de Jesus aos seus discípulos depois da sua ressurreição, mas num sentido ou numa perspectiva muito diferente do que era falado anteriormente. Jesus usou essa frase, irmãos, num sentido novo e mais profundo. Que sentido foi isso? A paz dele é a firmeza e segurança de alguém que estabeleceu a salvação. Essa paz é algo que o mundo nunca poderá oferecer e nem experimentar. E foi comprada com a morte e a ressurreição de Jesus. Essa paz, irmãos, é a única solução para os nossos medos, para a nossa ansiedade. É o legado que Jesus deixou para a igreja, como seus herdeiros, o povo dele, como seus herdeiros. Essa paz implica a ausência do senso de perturbação, de medo. Está claro pelas palavras que imediatamente se seguem, que é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, a paz onde Jesus está. A partida do Senhor Jesus para o Pai não marcou a derrota, mas a vitória do povo dele. O Espírito Santo continuará comunicando essa paz, essa segurança à igreja, visto que ele, o Espírito, é o pacificador de Deus. Ele não vai eliminar o perigo, mas vai nos assegurar de que em meio ao perigo o Senhor continua conosco.
Ele vai nos assegurar a sua presença maravilhosa com essa paz. Essa paz é fruto da presença dele em nossa vida. Certamente, meus amados irmãos, muitas pessoas nesse mundo, muitas, dariam parte dos seus bens, talvez dariam até tudo o que possuem, para ter paz na vida, para poder pôr a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono normal. Muitas pessoas dariam parte e até tudo o que possuem para ter essa paz interior que nos é disponibilizada somente por Jesus Cristo, por seu Espírito que habita em nós. E é como foi dito no início do culto. Muitas das vezes nós não somos gratos pelas coisas tão pequenas para nós, mas que, meus irmãos, para tantas pessoas que põem a cabeça no travesseiro e a ansiedade lhe corrói por dentro, o medo, a angústia, a tristeza, para elas uma noite de paz ou uma vida de paz é algo inatingível. E muitas das vezes, por nós termos isso na nossa vida, nos esquecemos de agradecer, e isso custou a vida do Senhor. Foi por meio da sua morte e também da sua ressurreição que Ele nos reconciliou com Deus. Não é o que diz a Escritura? Ele nos retirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, há pessoas que dariam tudo o que têm para ter paz na vida. Mas precisamos agradecer a Deus pelo que Ele já fez. E não sermos vítimas desse sistema que quanto mais tem, mais quer. Desse mundo pecaminoso que não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. À luz de todo esse capítulo 14, irmãos, nós cremos que a palavra paz, aqui no verso 27, ela indica a ausência de perturbação espiritual. Ela indica a certeza da salvação e a presença amorosa de Deus sob qualquer circunstância, no exercício, na caminhada da fé cristã. Em Deus e em seu Filho é que recebemos essas promessas gloriosas, ricas, em Cristo Jesus. Daqui a alguns dias, irmãos, a partir do texto, é claro, na verdade, quando nós lemos o capítulo anterior, mais ou menos dali a 5, 6 dias, Jesus não estaria mais entre os discípulos. Ele iria para o Pai. Mas ele diz claramente: deixo-vos a minha paz. Eu dou ela para vocês. E essa paz não é a paz que o mundo dá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a paz do mundo é apenas uma trégua. A paz do mundo é apenas a ausência de problemas. A paz do mundo, meus amados irmãos, não é verdadeira. O mundo não tem o poder de dar paz. Sabe por quê? Porque há ódio, há egoísmo, há amargura, malícia, ansiedade, medo. Então, qualquer tentativa na direção da paz é rapidamente submergida, é rapidamente afogada. Não continua, não permanece. Por isso que Jesus disse que esse mundo não tem a paz que ele oferece. E a paz que ele dá não tem nada a ver com uma paz, entre aspas, que esse mundo está a oferecer. A paz de Cristo, irmãos, é a alegria inefável em meio às lutas, é a presença sobrenatural no meio da fornalha, é a proteção segura na cova dos leões. Não são esses os exemplos que nós encontramos? É a coragem inabalável no vale da morte. A paz de Cristo, irmãos, é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente
da invasão da ansiedade. É a paz da qual fala a carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, eu queria pedir que você ouvisse, eu lerei aqui rapidamente. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, dizem assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que Jesus dá à igreja. Ele não dá ao mundo, ele dá para os discípulos, para as discípulas dele. E isso, irmãos, dinheiro nenhum pode comprar. Isso, meus amados irmãos, não pode ser comparado a nada. Isso é só um detalhe diante de tanta coisa que Jesus já fez por nós. Se é que podemos dizer que é apenas um detalhe. Quando Jesus diz, não vos dou como a dá o mundo, o contexto deixa claro, irmãos, que o que ele quis dizer foi, eu dou a minha paz, a paz que o mundo não pode te dar. Essa paz, irmãos, como revela toda a história da paixão de Cristo, essa semana na qual ele já está vivendo aqui no texto, é uma paz completa em meio às piores aflições e na mais extrema escuridão dos sofrimentos. Durante todos os eventos amargos, desde a prisão até o último suspiro na cruz, não sai dos lábios de Jesus nenhuma única palavra sem paz. Não sai dos lábios de Jesus palavra alguma que não tenha paz. Mesmo nessa semana sombria de sofrimento imenso, que não temos nem condições de compreender, podemos apenas imaginar. O contraste está na dádiva em si. Que contraste? A paz que Jesus oferece e a pseudo-paz que o mundo também oferece. O contraste entre as duas está em quem oferece, porque a que Jesus oferece é a verdadeira. A que o mundo oferece não é verdadeira, como já dissemos anteriormente. O mundo pode dar prazeres, descanso físico, alegrias, honras, riqueza, mas nunca aquela certeza interior que é o reflexo do sorriso do Senhor Deus no coração de seus filhos. Isso somente o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pode nos proporcionar. Queridos, concluindo, o Evangelho de João, e não apenas ele, é dito que várias vezes os discípulos eles não conseguiram entender muitas coisas que Jesus disse e fez durante o seu ministério. Se você voltar, por exemplo, em 12,16, diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, ou seja, após a ressurreição, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. O Espírito Santo, como nós lemos, lembrava eles de tudo. Então, muitas coisas, irmãos, eles não conseguiram entender ali no momento. João e também os outros evangelhos nos dizem isso. Mas agora eles recebem a promessa de que, quando o Espírito vier, ele capacitaria aqueles homens a lembrar e a compreender o que Jesus tinha ensinado. Em outras palavras, ele serviria, o Espírito serviria a memória daqueles homens. Traria no entendimento deles tudo o que Jesus havia falado tempos atrás. Segundo, irmãos, o Consolador, o Mestre Divino, ele inspirou os apóstolos e os profetas que escreveram
o Novo Testamento, dando à igreja tudo o que é necessário para conhecer a Deus e os seus santos caminhos. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus tem nas Escrituras. Ainda ontem no discipulado falávamos sobre a revelação divina. É Deus quem se auto-revela. Não conheceremos a Deus acerca de uma pesquisa científica, não conheceremos a Deus a partir da especulação, mas sim a partir da revelação, tanto a geral, céus, terra e mar, quanto a especial, que encontramos nas Escrituras. Terceiro, meus irmãos, o que Jesus chamou de minha paz era algo mais profundo e duradouro. Paz no coração que expulsa a ansiedade e o medo. Nestes discursos de despedida, Jesus, além de dar a sua paz aos discípulos, dá também o seu amor. Acompanhe comigo, aí mesmo em João, capítulo 15, versos 9 e 10. Olha o que diz, capítulo 15, versos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo ou alegria seja completo. Irmãos, Jesus fala aqui aos discípulos, nessa conclusão, de amor, alegria, e o texto que nós lemos, o verso 27 especificamente, paz. Quando nós lembramos que amor, alegria e paz são as primeiras três virtudes lá do Espírito, os frutos, quando nós vamos lá em Gálatas 5, 22, que fala do fruto do Espírito, ela vai dizer o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. São os três primeiros. É algo que o Senhor faz por nós. É Ele quem nos amou primeiro. É Ele quem produz alegria no nosso coração, mesmo em situações tempestuosas, mesmo em situações de perdas. E é Ele quem produz paz, mesmo em meio a terremotos, mesmo em meio a dificuldades e a sofrimentos, meus amados irmãos. Podemos perguntar se, talvez, esses três elementos, amor, alegria e paz, não formavam uma tríade no pensamento dos primeiros cristãos, comparável a fé, esperança e amor. Os três maiores, e o maior deles, o amor. Por fim, meus amados, o Espírito usa a palavra para nos dar a sua paz, como nós lemos no verso 27. Para nos dar o seu amor, como lemos aqui em João 15, 9 e 10, e sua alegria em João 15, 11. Irmãos, se isso não acalmar o nosso coração perturbado, mais nada nesse mundo ou além vai tranquilizar, senão a palavra do Senhor, o que Jesus nos diz, nos deixando a sua paz, nos amando e dando a nós alegria completa, amor, alegria e paz. João fala disso nesses versos finais do capítulo 14 e também no capítulo 15. Se isso, amados irmãos, não acalmar nosso coração perturbado, não há nada que possa mais tranquilizar. Que o Senhor, pelo seu Espírito, ministre a nossa vida a cada dia a paz que nós não encontraremos em nenhum outro lugar, mas que somente o Espírito Santo pode ministrar. Amém? Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Eu convido você a se colocar de pé para que possamos orar, e após a oração teremos a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês, e como é uma prática na nossa denominação, é também o dia da ceia do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, para que possamos mais uma vez orarmos ao Senhor. Senhor, aplica esta palavra à vida da tua igreja nessa noite. Aplica essa palavra, Senhor, a cada coração que necessita.
Senhor, o Teu Espírito habita em nós. Ele nos conduz à palavra. A palavra nos ensina sobre o Senhor. A Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, é ministrada em nós por esse Espírito, o Teu Espírito. E nós agradecemos pelo privilégio da Sua habitação em nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entendermos a grandiosidade disso, Senhor, e a vivermos conforme o Senhor nos ensina. Pai, nos ajuda a ser uma igreja que ama o Senhor, que tem a Tua paz, a Tua alegria a cada dia. Senhor, no nome de Jesus, toma nas Tuas mãos cada irmão, cada irmã, que o Senhor ministre a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria nos corações, ó Espírito Santo, diante da grande obra do novo nascimento que o Senhor já realizou em nós, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim oramos, assim agradecemos, no nome dele, Jesus Cristo. Amém.